Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB, aqui repercutir assuntos, pautas que têm permeado o mandato do vereador, a quem eu saúdo de imediato. Vereador Felipe, sempre uma honra poder falar com o senhor aqui no âmbito do De Frente com a Lei, agora só como vereador, digamos assim, não mais presidente da casa. Bom, primeiramente agradecer o convite, Fábio, é um prazer muito grande retornar aqui ao De Frente com a Lei e agora sem a função de presidente, né? Que era o seu cargo ano passado. Ano passado, cuidando especificamente do mandato, do gabinete e as demandas que a gente recebe da comunidade e os assuntos que a gente acredita e acha pertinente levar a público e trabalhar em cima dessas situações todas. Se eu não estou enganado, vou arriscar aqui, vereador, o senhor está no terceiro mandato consecutivo, mais ou menos isso, terceiro ou quarto já? Terceiro como titular e incluindo o de suplente e o quarto mandato. Seria o quarto mandato já, tem essa diferença. Então o vereador que já está num patamar como o seu, se nós botarmos aí 3 mandatos, são 12 anos. O senhor já está se encaminhando aí para quase 15 anos de atuação parlamentar, mesclando períodos como secretário do município também, notadamente no período do ex-prefeito, agora governador de estado, José Ivo Sartori. Então vocês não têm mais aquela angústia de apresentação de projetos. Quem acompanha mais especificamente o legislativo começa a observar que o vereador vai amadurecendo para outras pautas, ou numa relatoria, no âmbito das comissões e tal. E o seu foco continua sendo muito, por um lado, o esporte, pela sua vinculação clubística com a Ser Caxias, conselheiro, uma série de cargos, e por outro lado, um debate mais pautado na reforma política e tributária. Eu gostaria que nós entrássemos primeiro na questão do esporte, que o Caxias do Sul Basquete tem ganhado grande notoriedade, mesmo com dificuldades de apoio, garante grande repercussão nacional e boas classificações na NBB, que é a Liga do Basquete Nacional. Eu procurei trazer o case, na verdade, do Caxias do Sul Basquete, Fábio, porque é representativo para a cidade, porque a gente muitas vezes não tem conhecimento dos números, do quanto isso representa para Caxias do Sul. Muitas pessoas entendem e olham para o esporte como algo simplesmente de lazer, mas não conseguem entender economicamente o que isso representa para a cidade. Então, levei para uma das sessões, na verdade, em 2 sessões anteriores, eu levei o impacto que os grandes eventos esportivos tiveram no turismo do Brasil nos anos após esses eventos esportivos, né? Que foi a Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016 e Paralimpíada 2016, já sabendo que o ano que vem nós teremos a Copa América aqui no Brasil, né? Então são eventos de grande porte que acabaram... Com possibilidade de jogos em Porto Alegre. Com possibilidade de jogos em Porto Alegre, que acabaram divulgando o país mundialmente e fazendo um atrativo turístico para todos esses outros países. Claro. E aí eu fiz o link com a importância de eventos esportivos acontecerem na cidade, porque Caxias do Sul, nos anos anteriores, recebeu a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, recebeu o GP de futsal com 10 seleções que vieram para Caxias do Sul, recebemos aqui a turnê do patinador Marcel Stirmer, que também tem um atrativo mundial, um desafio de canoagem Brasil-Argentina, tivemos o vôlei Brasil-Irã, então diversas modalidades esportivas que acabavam impactando na cidade de Caxias do Sul financeiramente e sem contar a mídia que gerava gratuitamente em todo o país. Nós tivemos aqui num período também o Brasileiro Sub-20, onde nós tivemos em Caxias do Sul 10 jogos e 9 deles foram transmitidos pelo Sport TV. Né? Isso representa bastante para a cidade na questão do marketing gratuito. Então eu peguei o exemplo do Caxias do Sul Basquete, em virtude da grande campanha que vem fazendo esse ano, e mostrei o crescimento do Caxias do Sul Basquete dentro de Caxias do Sul desde 2006 até chegar nesse patamar que chegou agora no ano de 2018. Por que isso? Porque o Caxias do Sul Basquete somente nesse ano teve 9 jogos transmitidos pela Sport TV, o que representa de retorno somente para os seus patrocinadores algo em torno de 15 milhões de reais. Pela Bandeirantes teve 2 jogos transmitidos ao vivo, o que representa em torno de 5 milhões e meio de reais em retorno de marketing para os seus patrocinadores. Então, se a gente pensar o que representa isso para os patrocinadores, o quanto isso a mais representa para a cidade de Caxias do Sul, o quanto o Caxias do Sul Basquete foi o divulgador
de Caxias do Sul nesse ano de 2018, um ano que era para nós termos uma festa da uva e acabou não acontecendo, que era a nossa maior divulgadora. Ficou para 2019. Ficou para 2019, mas teve uma edição cancelada, porque em cada mandato de prefeito eram 2 festas, e nesse período nós vamos ter uma festa acontecendo somente no ano que vem. Então, procurei com essa iniciativa mostrar o quanto o esporte pode sim ajudar no crescimento da cidade, na divulgação da cidade, na atração de investimentos para a cidade, através de uma situação que vem dando certo, que é o Caxias do Sul Basquete, sem contar a divulgação que o Caxias Juventude fazem aí há mais de 100 anos. Vereador Felipe, antes das gravações, e os bate-papos aqui rolam mesmo quando as câmeras saem do ar, tanto antes quanto depois, eu comentava com o senhor até com um certo pessimismo, assim. Eu sou muito engajado no Esporte Clube Internacional, então eu participo, a gente acaba conversando até com torcedores adversários e tal, e acompanhamos as dificuldades que tem a ser Caxias e Juventude, muitas vezes em certames mais nacionais ou até de engajar o próprio torcedor local. E aí tem aquele termo que o pessoal que convive mais no âmbito do esporte usa, os modinhas, que são aquelas pessoas que entram na onda, na moda. Ah, eu vou no jogo agora porque é legal, porque todo mundo está indo, porque está aparecendo na TV. Vamos supor que daqui a pouco, um ano, 2, o Caxias Basquete começa a ter um desempenho ruim e já não atinge os mesmos resultados. Será que essas pessoas continuarão indo? O que fazer para ter aquele engajamento? Porque na pior fase que aconteça, a Ser Caxias e o Esporte Clube Juventude ainda mantém um relativo quadro social. Como se tornar a Caxias do Sul Basquete autossustentável? Porque no que se falar que o poder público tenha que aportar permanentemente com recursos para manter o basquete e a atividade, as pessoas vão dizer, não, mas só um pouquinho. Há outras prioridades, o poder público não pode ficar bancando um time de basquete. Então, como fazer com que seja autossustentável esse time? O Caxias do Sul Basquete hoje já vive uma autossustentabilidade, né? Com relação a todos os seus encargos de atletas, enfim, já tem toda essa situação, o que é positivo, porque foi uma equipe... Com patrocínios. Com patrocínios e... Como o senhor estava falando dos lucros de TV. Isso aí, e é consolidada, é uma equipe que foi formada em 2006 e soube vir a dar os seus passos no momento certo. Não é a primeira temporada no NBB, né? É a 3ª temporada já. E na primeira temporada o Caxias do Sul Basquete também foi para os playoffs, as pessoas muitas vezes não lembram, né? Então vem de um processo de consolidação e de amadurecimento, entendendo essas dificuldades. É claro que esse ano coloca o Caxias do Sul Basquete num outro patamar. Se nós pegarmos o que hoje está muito na moda, que são as redes sociais, o Caxias do Sul Basquete nesse ano, comparado com os demais, teve um acréscimo de 49% no Facebook. Né? No Twitter, 256% e no Instagram, 740% de aumento. E vendendo roupa, né? É possível ver aí, caminhando pelas ruas, as vitrines com muitas, pelo menos as camisas de jogo. Sem dúvida. E se vê as pessoas adquirindo, né, o material, indo com a roupa do clube, né? E vou te dizer mais, a participação do torcedor do Caxias do Sul Basquete nos anos anteriores é praticamente a mesma desse ano. O ginásio do Vasco esteve lotado nos últimos 3 anos, com certeza, em praticamente todos os jogos. Praticamente todos os jogos. É claro que nesse ano a procura foi maior, mas não que tenha aumentado o público, porque a capacidade é limitada e em vários jogos se venderam todos os ingressos. Então, é claro, esse ano despertou mais, a procura foi maior, mas a capacidade do Vascão, o Caxias do Sul Basquete é uma das equipes que tem o maior percentual de ocupação do seu ginásio dentro do NBB, é o Caxias do Sul Basquete. O senhor está batendo uma tecla de patrocínios. Que exemplo, então, por exemplo, a Ser Caxias e Juventude poderiam tirar do que está acontecendo no basquete, na medida que vai se criando a cultura de ir aos jogos de basquete, e muitos até cansaram ou se decepcionaram de acompanhar os times de futebol, propriamente dito, aqui do Caxias. Eu acho que um dos grandes momentos do basquete, Fábio, não é, tu entende bastante desse assunto também, não é só o clube, mas é a entidade que gerencia as competições que o clube joga. Né? A Liga Nacional de Basquete, que é a NBB, ela tem uma forma de organização do evento diferenciada. Ela tem uma forma de promoção do basquete de forma diferenciada. Ela não é a CBF, não tem como comparar com a CBF e a NBB. É uma entidade muito mais organizada e hoje muito mais séria que a CBF. É só a gente ver o que aconteceu com os dirigentes da CBF nos últimos 4, 5 anos, não precisamos ir muito longe. O atual presidente não pode viajar com a seleção porque senão é preso. Semana passada nós tivemos um ex-dirigente, acho que foi até presidente, que foi banido do esporte. Né?
Então, o basquete passou por isso uns anos atrás e hoje vem recuperando o seu espaço. Uma liga independente. Né? Uma liga independente e criou tudo isso. Então, eles têm um padrão de jogos, eles têm um padrão de organização e isso também leva credibilidade para quem vai para o ginásio, para quem vai assistir, para quem vai patrocinar o próprio clube. Né? Tem uma garantia, inclusive, de aparecimento na mídia. Então, é uma série de fatores que geram tudo isso. Então, eu procurei demonstrar isso para as pessoas entenderem o tamanho que virou isso e a importância que isso tem para a comunidade de Caxias do Sul. Mudando um pouco de assunto, vereador, nós temos aí em torno de 4, 5 minutos de programa. Uma outra pauta, aí nós entramos especificamente na política e na economia, que é um lado mais estrutural e frágil do nosso momento político nacional, que várias situações são desencadeadas por uma matriz político-partidária desgastada e desprestigiada e um sistema econômico que também arrecada muito, mas não consegue dar os resultados esperados na ponta. O senhor, como um grande municipalista, até pelos cargos que ocupou, ano passado, como presidente da Casa, potencializou o chamado Parlamento Regional, em que Caxias chamou outros municípios da região da Serra, potencializando a própria região metropolitana e algumas pautas de interesse comum, como, por exemplo, a arrecadação das tributações sobre cartões de créditos que só iam para a matriz e num debate junto com a Confederação Nacional dos Municípios, foi possível no Congresso Nacional uma aprovação e agora já se tem uma arrecadação maior no âmbito dos municípios das operações, com cartões de débito, crédito e por aí afora. Isso eu só quis dar um exemplo. E o senhor tem trazido, volta e meia, a plenário essa pauta. Por que persiste isso, vereador? Sempre que observamos o debate no Congresso Nacional, as reformas começam com muita expectativa, mas nunca chegam àquilo que todos desejariam. Eu tenho uma das minhas grandes bandeiras, e é um dos assuntos que eu recorrentemente levo para o plenário, é a rediscussão do Pacto Federativo. Para mim, é a primeira de todas as grandes mudanças que o Brasil precisa sofrer, é essa mudança do bolo tributário. Né? Não dá mais para concentrar tudo na esfera federal e deixar os estados que já estão quebrando e logo na sequência quem vai quebrar serão os municípios. Então, tem que ter o próximo presidente, o próximo Congresso que assumir vai ter que ter a capacidade de entender que isso precisa acontecer. Senão, o Brasil não vai ter solução. Não adianta fazer a reforma política, a reforma tributária, enfim, se nós não tivermos a rediscussão do Pacto Federativo. E vou continuar batendo nesse assunto. Agora, precisa ter o interesse e os deputados vão precisar abrir mão de situações que eu considero extremamente complicadas de se lidar, que são as emendas parlamentares individuais. Acho que isso também é um sistema que deve acabar. E hoje é impositivo? Hoje é impositivo. Ficou pior, né? Os deputados, na minha visão, não têm a capacidade legislativa de aplicar recursos. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. E é uma distorção para mim que isso aconteça, até porque a gente vê muitos casos de corrupção estão na troca pelas emendas parlamentares. Então, eu creio que, havendo essa rediscussão do pacto e os recursos ficando nos estados e nos municípios, a aplicação vai ser muito melhor. Porque quanto mais próximo da população, a fiscalização é muito maior. A gente não vê grandes situações de corrupção nos municípios. É claro que existem, sim, mas de uma esfera muito menor se comparado ao que acontece nacionalmente. Então, vou continuar batendo nesse assunto, vou bater nessa tecla pelo fim das emendas parlamentares, pela rediscussão do Pacto Federativo. São assuntos que eu vou trazer. Tu usou bem o exemplo do ISS, que foi debatido ano passado. Tem outras situações que a gente está pesquisando e que pode vir a plenário debater, né, com o passar desse ano. E a população tanto reclama, e com razão, dos nossos deputados federais. Temos aí esse ano uma grande oportunidade. Né? Tem uma eleição nacional esse ano que permite essas mudanças todas. Né? Nenhum deputado que disse que vou ser deputado e estou sentado na cadeira. Alguém elegeu e colocou lá. Então é o momento das pessoas repensarem, entenderem isso e se puder procurar deputados que tenham esse pensamento municipalista, eu acredito que o Brasil tem chance de dar uma grande guinada e uma grande mudança para o futuro. Vereador Felipe Greimel-Maia, é sempre uma honra poder falar com o senhor. Quando o entrevistado é bom, o tempo voa e nós já estamos aqui praticamente no final. No que eu devolver a palavra para o senhor, aparecerão na tela, digamos assim, para quem está nos acompanhando agora, seus contatos, e-mails, números telefônicos para enviarem críticas, sugestões ou elogios,
Então o senhor ainda tem, digamos assim, meio minuto para uma saudação ou algum comentário que tenha faltado. Não, eu quero só agradecer, Fábio, a oportunidade, deixar o gabinete sempre à disposição das pessoas e nós vamos manter essa linha, né? Essa linha de trabalhar o esporte, a cultura, sem jamais esquecer as questões fundamentais e básicas que são a saúde, a educação e a segurança. Acredito que isso ninguém mais precisava dizer, que vai trabalhar por essas 3 áreas, que elas são fundamentais hoje em dia. Então, a gente permanece à disposição das pessoas, da comunidade, para ouvir sugestões, para ouvir críticas, enfim, para ter os nossos apontamentos quando necessário. E eu fico à disposição de vocês também, assim que tiver novo convite para a gente voltar aqui e continuar esses debates. Então tá, muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Acabamos de conversar então com o vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.